A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A influência do dragão. João viu que o dragão tinha uma poderosa cauda. Essa figura alude à liderança do diabo, bem como à sua astúcia e à capacidade de influenciar e ao fascínio que ele exerce sobre os anjos caídos. Essa terça parte aqui à direita da tela simboliza a terça parte dos anjos de Deus que se rebelou com Lúcifer e mostra quantos estarão com ele na futura batalha no céu sob a sétima trombeta. O dragão parou diante da mulher. Este é o primeiro objetivo do dragão, destruir o filho homem assim que ele nascer. Ele não consegue fazer isto porque Deus leva o filho homem para o céu. A gente vê lá em Êxodo, capítulo 1, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Mateus 2,16 fala algo semelhante a esse. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. E eu fecho com 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Apocalipse 12,5. Então nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Quem será esse filho homem aqui? Reger. Vamos ao primeiro. O filho homem, ou os 144.000, hão de reger as nações com vara de ferro, assim como Cristo, como os santos do Antigo Testamento, como os santos da igreja e os santos da tribulação. Esta honra terá todos os santos. Então, para este autor e para outros autores, aquele que se encaixa mais aqui nesse filho varão seriam os 144.000 selados de Israel. Arrebatado, o filho homem ou os 144.000 serão arrebatados, assim como todos os mortos e os que vivem em Cristo. Os santos da tribulação futura e as duas testemunhas, o filho homem referente a Jesus e o filho homem referente aos 144.000 judeus. Isaías 66, 7 e 8 é uma repetição, eu já tinha colocado anteriormente. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. É o mesmo texto aquele. Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então a gente colocaria então esses seus filhos aqui como esses 144.000 aqui judeus. Se Israel representa a mulher, o filho seria judeu também. Apocalipse 7,4. Então ouviu o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 14,1. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Algumas referências a Jesus aqui, reinando, sobre as nações. E aqui a referência a todos os filhos de Deus de todas as épocas também. Aqui também a corregência, Foi arrebatado ao trono, também deixo como exemplo aqui, somente para constar. E a gente chega ao último versículo, 12:6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Israel foge para o deserto de Edom e Moabe, onde escapa do anticristo. Preparado um lugar, então, este autor, que é o mesmo, mesmo aqui de cima, Edom, Moabe e Amon escapam do anticristo.
e preparam um refúgio para Israel na tribulação. Fosse alimentada pelos árabes da atual Jordânia e Arábia. Eles aqui, para este autor, seriam aqueles que iriam alimentar, cuidar deles. 1260 dias, este é o número de dias em que a mulher foge para o deserto. E o filho, que para eles são 144 mil, fica no céu antes do segundo advento de Cristo. Isaías 16, do versículo 1 ao 5, aqui a prenúncia da fuga de Israel para Moabe e Edom. Enviem cordeiros aos dominadores da terra, desde Sela. Sela é Petra, na atual Jordânia. Pelo deserto até o monte da filha de Sião, como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe, nos vales do rio de Arnon. E aí ele diz a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão. Faça com que em pleno meio-dia sua sombra seja como noite para nós. Olha só aí. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos, que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade, sobre ele se assentará com fidelidade no tabernáculo de Davi. Alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. E aí Isaías 26, também sobre o prenúncio da proteção de Israel durante a grande tribulação. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas. Escondam-se por um momento, até que passe a ira. E lá em Daniel também faz menção a Edom e Moabe. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará, e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, as primícias dos filhos de Amon. Está aqui, ó, o reino de Edom, reino de Moabe e o reino de Amon. Aqui fica Petra, ó, no finalzinho do mapa, aqui bem embaixo, ó, o reino de Edom, né, hoje já não é mais, logicamente, esses reinos aqui. Aqui fica a Jordânia, a Arábia também, mais para cá. Então tá aqui, ó, essa é Petra, que estão os turistas, ela tá praticamente abandonada, esse lugar hoje aqui, só tem turismo, né? O pessoal vai visitar lá. Segundo consta, diz que 15% da cidade de Petra ela fica aqui, na parte de cima, e 80% dela está oculta, não se achou lugar ainda, que está para baixo da terra. Então provavelmente aqui deva ser esse lugar, vai ser revelado então aí para Israel, para eles se protegerem do anticristo durante esse período. O tempo do fim, e haverá tempo de angústia, da qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Com relação a sustentar durante esse período de 3 anos e meio, a gente vê lá, por exemplo, em 1 Reis, quando Elias é sustentado por um corvo, é sustentado por uma viúva também. O próprio Senhor Jesus, quando volta da tentação no deserto, ele é servido pelos anjos. E aqui Apocalipse 12, versículo 14, a gente vai ver aí na outra semana. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então muitos judeus serão salvos ali, né, serão protegidos durante a grande tribulação. O anticristo não vai encontrar eles. Essa referência aqui é a última que eu tenho dessa noite, já fecho. São algumas outras interpretações, né? A mulher e seu filho. Então a mulher é Israel e o filho varão seria Jesus, é uma das interpretações. A mulher é a própria terra e o filho varão os santos mortos, mas ele mesmo descarta aqui, ó, o próprio texto refuta esta interpretação. Eu vou deixar para vocês lerem depois lá na apostila.
E a outra interpretação dele, a mulher é a igreja visível, o varão, o filho varão, os fiéis. Então, assim, a gente chega ao final do estudo de hoje. Ali nos 7 anos, né, da grande tribulação, serão 3 anos e meio, né, onde o anticristo vai se apresentar como um bonzinho, e tal, né, para enganar as pessoas, né. Tá, a dúvida. Será que Jesus já levou a igreja ali, nesse meio, no meio ou antes? Então, aí a gente volta lá naquelas interpretações lá do início, né? A pré-tribulacionista seria a interpretação que acredito que a maioria das nossas igrejas que a gente congrega acata, né? Aceita, que é a pré-tribulacionista, antes de começar a grande tribulação. Tem umas que dizem que são os mid-tribulacionistas, que são na metade da grande tribulação, eles vão ser arrebatados. E aqui talvez elas até façam menção a esses 144 mil, não sei. E tem outra linha de pensamento que diz que a igreja vai ser arrebatada só quando Jesus voltar. Então, pelo menos eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes.